Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 25 de outubro de 1955. O forno de micro-ondas chega ao mercado. Pouco depois do fim da Segunda Guerra Mundial, Percy LeBaron Spencer já era conhecido como um gênio da eletrônica e herói de guerra. Ele chefiava um dos laboratórios da empresa de equipamentos militares Raytheon. Certa vez, diante de um magnetron, um tubo que impulsiona ondas para um conjunto de radar, teve uma sensação repentina e estranha. No seu bolso, uma barra de chocolate começou a se derreter. Inventado em 1946, o forno de micro-ondas chegou ao mercado em 25 de outubro de 1955, trazendo facilidade e agilidade aos nossos dias. Mas por que o forno de micro-ondas aquece somente o alimento? Qual a diferença entre um forno de micro-ondas e o convencional? O forno de micro-ondas aquece o alimento valendo-se das micro-ondas. As micro-ondas são ondas de rádio, ou seja, ondas eletromagnéticas, de frequência de 2,5 GHz, com um comprimento de onda da ordem de centímetros. Essas ondas, especificamente nessa frequência, possuem uma propriedade interessante. Elas são absorvidas pela água, açúcares e lipídios, ou seja, gordura. Quando essa radiação é absorvida, ela converte-se em movimento atômico ou energia cinética dos átomos, calor, aquecendo assim os alimentos. No caso de materiais plásticos e pratos, eles não aquecem como os alimentos, porque as suas estruturas são extremamente simétricas, ao contrário da água, dos açúcares e da gordura. Ao retirar um prato com uma lasanha de dentro do forno, você poderá sentir que ele está quente, mas ele não foi aquecido pelas micro-ondas, e sim devido ao contato do alimento quente com o prato, ou seja, ao processo de condução térmica tradicional. Materiais como metais também não podem ser utilizados em fornos de micro-ondas, porque o metal reflete as micro-ondas, causando uma espécie de blindagem e não permitindo que as ondas cheguem ao alimento. Por isso, o uso de metais dentro do micro-ondas pode gerar danos ao forno. A diferença entre o forno de micro-ondas e o forno convencional, além do tempo, é a forma como o alimento ganha calor. O forno de micro-ondas aquece por meio de ondas eletromagnéticas, todo o alimento recebendo a radiação e se aquecendo igualmente, inclusive por dentro. No caso do forno convencional, tudo acontece por meio da transferência de calor pela condução térmica e o alimento é aquecido de fora para dentro. Spencer obteve 120 patentes em sua vida e sabia como aplicar sua curiosidade. A partir da observação do derretimento do chocolate ou do estouro do milho de pipoca dentro de um saquinho, Spencer desenvolveu a ideia do forno de micro-ondas. O primeiro forno pesava 350 quilos e tinha mais de 1,5 m cúbico. A princípio eram utilizados exclusivamente em restaurantes, vagões de estradas de ferro e navios para passageiros, lugares em que grandes quantidades de comida deveriam ser cozidas. Com efeito, passaram-se anos depois da invenção do micro-ondas, até que melhorias e refinamentos o transformaram num produto de dimensões domésticas e adequadas para o grosso da população. Hoje em dia, o chocolate é derretido e o milho para a pipoca estoura em milhões de lares ao redor do mundo, graças ao uso do forno de micro-ondas. Em 18 de setembro de 1999, Percy LeBaron Spencer foi incluído no Hall da Fama dos inventores norte-americanos, conquistando o seu lugar ao lado de personalidades como Thomas Edison, os irmãos Wright e George Washington Carver. Hoje na História, texto de Max Altman, locução de Haroldo Cerávulo, gravação
de Michele Coelho e edição de Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 60 centavos por dia, você ajuda a manter a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br/apoio.